Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 24ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2017. Vamos aos destaques do programa de hoje. Membros dos órgãos sociais da OCPCA tomaram posse na última sexta-feira. Acompanhe o discurso de tomada de posse do presidente do Conselho Diretivo da OCPCA. Acompanhe tudo isto e muito mais durante a presente edição do Contas na Hora. Por ora, vamos à saudação musical e o tema escolhido para hoje é Jingle Bell, na voz de Mike Bublé. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Off the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells are jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what a lot of fun to ride and sing in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow We are dashing in a one-horse open sleigh. on a sleigh. Off the fields we go, Till we go laughing all the way. all the way. Bells and bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a One horse open sleigh. La la la, la 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 la, la 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 la. Wop wop wop, la 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 la. Ah, jingle bells, oh, what fun in a one-horse open sleigh. Jingle bells, oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ouvíamos o tema Jingle Bell na voz de Mike Bublé. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad,
próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Celebremos Christmas. juntos I want la to wish you a vida, Merry que viva la I want to wish you a alegría. Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Everybody, come on. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Navidad, Navidad. Feliz Navidad. Ay, la, 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 la. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. All the love and joy Feliz Navidad. no one ever can destroy. Oh, all the love I got for you, babe, and it's all of mine. Felicidad. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. Renovados votos de muito bom dia, faltam 4 dias para o Natal e 11 para o ano acabar. A ocasião é perfeita para que a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, a OCPCA, deseje a si e a todos os membros e parceiros feliz e próspero ano novo. Que o ano que agora termina leve consigo todas as coisas boas e más que nele vivemos e que em 2018 continuemos a nossa parceria firmes e fortes rumo ao sucesso pessoal e profissional. Bem-aja a todos. Vamos às notícias. Os novos órgãos sociais da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola tomaram posse na última sexta-feira, 15 de dezembro de 2017, no Museu da Moeda. Participaram da cerimônia de tomada de posse dos 50 membros que integram a lista vencedora às eleições recentemente realizadas na OCPCA, um representante do Banco Mundial, um representante da Ordem dos Contabilistas de Moçambique, o administrador do BNA, Dr. Miguel, a presidente da Unidade de Informação Financeira, Dra. Francisca Massango de Brito, um representante da Comissão de Mercado de Capitais e a imprensa. Acompanhe já a seguir os ecos da tomada de posse dos membros dos órgãos sociais da OCPCA. Começamos pelo discurso de tomada de posse do presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, Dr. Fernando Hermes. Vamos ouvir. Excelentíssimo Dr. Ana Inglês, Presidente da Mesa da Assembleia da OCPCA, distinto Dr. Inglês Pinto, ora Presidente da Comissão Eleitoral, Excelências, ilustres convidados, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Este é um dia memorável e em especial para o cumprimento da missão que de mim se espera e que prometo realizá-la com dedicação e profissionalismo ao serviço do interesse público, da classe de profissionais e do país no seu todo. Ilustres, agradeço a presença de todos aqui hoje, numa data e momento tão importante para a classe de contabilistas e peritos contabilistas de Angola. Tenho a elevada honra e o privilégio de tomar hoje posse como Presidente do Conselho Diretivo da Ordem, juntamente com os restantes membros dos órgãos sociais, que irão acompanhar-me no cumprimento rigoroso, ético e transparente desta nobre missão. Aos meus colegas, começo por encorajar-vos, sinceramente, para os desafios que estáis dispostos a assumir.
apesar dos sacrifícios familiares e profissionais que se vos são exigidos nos próximos 3 anos. Concorremos aos órgãos sociais da OCPCA com a certeza de que temos um projeto válido e seguro para executar num momento histórico delicado para o país, para as suas instituições e para os profissionais de contabilidade e de auditoria. Não temos ilusões de que assumirmos a OCPCA nesta fase seja uma missão fácil, mas não a poderíamos recusar sob pena de comprometermos todo um trabalho iniciado pelos veteranos da classe que não pouparam esforços para que a OCPCA fosse esta realidade. Abraçamos o desafio porque sentimos o chamar do dever em responder os grandes anseios desta nobre classe de profissionais dedicados. O desafio é, por um lado, individual e, por outro, institucional. Hoje somos apenas 4.300 profissionais inscritos, muito poucos comparados com a necessidade do país de profissionais calibrados para dar cobro às necessidades mais prementes de que clama. Mas talvez o suficiente, nesta fase, para mobilizarmos os angolanos sobre o papel essencial que desempenhamos para a vida económica do país e para o alcance da independência económica e social que tanto almejamos. Recebemos como legado o trabalho e toda a experiência dos nossos veteranos que vêm do grupo dinamizador, das comissões instaladoras e dos primeiros órgãos sociais da OCPCA. Estes, nós saberemos honrá-los com a devida dignidade. Gostaria de aproveitar esta ocasião para publicamente expressar os meus profundos agradecimentos a todos vós e com especial destaque ao Dr. Sampaio por ter ao longo destes anos todos conseguido transferir-me sabiamente a sua experiência e conforto. Com ele tive a oportunidade de aprender muitas coisas. A gestão de conflitos interpessoais é apenas um exemplo a citar. Nesta vasta aprendizagem a que tive o privilégio e acredito servir-me-á para toda a vida. Dr. Sampaio, o meu muito obrigado. Ilustres convidados, a confiança na revitalização da nossa profissão juntou-se agora à certeza de um futuro que, embora nada fácil, será alicerçado na união e no envolvimento de todos os profissionais, a quem agradeço o apoio e a confiança que depositaram em nós. Por isso, juntos somos mais fortes. O país passa por um momento de fortes mudanças e nós, os profissionais de contabilidade, não devemos estar à margem desta grande e verdadeira empreitada, a qual devemos participar ativamente, porque juntos somos mais fortes, com justiça, transparência, rigor e profissionalismo. Ilustres, com a economia mundial e angolana em particular a abrandar, os preços das commodities andando bastante tímidos, as oportunidades de investimento de que o país clama têm se tornado cada vez mais escassas. Para alcançarmos a prosperidade que muito desejamos para o país, devemos, antes de mais, enfrentar os obstáculos que fazem com que o engajamento do investidor privado seja titubeante. Os profissionais de contabilidade e de auditoria têm, portanto, a responsabilidade fulcral no processo que devemos empreender para enfrentar, confrontar e contornar estes obstáculos no caminho para o desenvolvimento económico e do bem-estar de todos os angolanos. Neste momento, lembro-me que o FMI tem insistentemente sugerido que, embora preveja um crescimento muito moderado da nossa economia, são necessários ajustamentos consideráveis e bastantes melhorias na nossa política fiscal, incluindo a execução eficiente do Orçamento Geral do Estado. Melhorias significativas nas medidas da arrecadação de receitas, principalmente a do setor não petrolífero. Melhorias e priorização das despesas públicas, de capital ou correntes. Isto é, os ajustamentos necessários para atuar-se no novo normal. Faço aqui uma nota. A corrupção. Este fenómeno é certamente o maior das ameaças que o país enfrenta. Eu acredito que a segunda ameaça para o desenvolvimento do país é na área da educação e o desemprego. Quer pela falta de trabalho no país, quer pela agravante falta de qualificação em setores-chave, como a agricultura, a indústria, um domínio, aliás, que o setor da contabilidade
não é exceção. Faço uma segunda nota, e é sobre a pobreza e a desigualdade. Sobre isto, pensamos que os recursos financeiros e humanos existentes devem ser melhor aplicados para que se vençam os desafios, alguns dos quais passo a enumerar. A necessidade de otimização da exploração, utilização dos recursos naturais do país. O combate à prática ilícita nos fluxos financeiros. A busca da eficiência da despesa pública. A atração do investimento privado. E, na sequência, a necessidade da diversificação da economia. Excelências, ilustres convidados, não é tarefa fácil o contornar destes desafios. Pior ainda, quando a priori sabemos que o país tem um déficit relativamente da capacidade institucional para mobilizar recursos para esta empreitada. O caminho requer agora uma gestão mais correta e melhorada para que combatamos a fome e a pobreza em Angola. Todavia, isto implica que os que têm a responsabilidade de fazer acontecer tenham de ter as competências e ferramentas necessárias, tais como o bom entendimento da ética e da boa governação, grande competência em gestão financeira e agir sempre sobre os valores, transparência e responsabilização. Os bons profissionais, os membros da OCPCA, devem, por desígnio, ter inequivocamente estas qualidades e competências. Os profissionais a que me refiro, que são normalmente responsáveis pela preparação da informação financeira, das auditorias, das consultorias e assessorias, são os elementos essenciais para o sucesso desejado, tanto no setor público como no setor privado. É neste contexto que penso que nós, os profissionais de contabilidade e de auditoria, nos tornamos, de facto, os agentes do desenvolvimento de Angola. Para este mandato, definimos um conjunto de tarefas para responder os desafios e ameaças anteriormente referidas. Para colaborar nestas ameaças, quero dizer, para tal, enumeramos apenas algumas. A primeira, atualizar, fortalecer e harmonizar todo o quadro jurídico-legal que regula a matéria do relato financeiro e auditoria em Angola. Lançar um programa de formação contínua, baseado em competências, tendo em conta os vários setores, atividades em que atuam os profissionais. Assegurar que se inicia uma nova época, onde os futuros membros da Ordem passarão obrigatoriamente por um exame rigoroso de admissão, tendo sido previamente submetidos a um processo de treinamento mais prático. Em conjunto com o Ministério das Finanças, iniciar um programa de desenvolvimento das competências técnicas dos funcionários ligado a todos os processos inerentes à contabilidade pública, aqui incluindo o desenvolvimento dos profissionais ligado à verificação desta mesma contabilidade, como sendo o caso dos profissionais ligados ao Tribunal de Contas. Ainda, com o Ministério das Finanças, promover o lançamento de um programa de implementação das IPSAs, isto é, Normas Internacionais de Contabilidade Pública, ferramenta essencial para responder à iniciativa do Governo no que tange à municipalização ou às autarquias. Aliás, uma ferramenta que ajudará bastante a materialização da orientação recente do titular do Poder Executivo relativamente ao papel de fiscalização esperado pela Assembleia Nacional aos atos e à gestão da coisa pública. Aqui, o desejado é que o dito profissional ligado à contabilidade pública seja, na sua essência, um profissional de contabilidade ou de auditoria e membro da OCPCA, abrangido pela sombrinha do controle de qualidade e cumprimento do Código de Ética que vamos impor aos profissionais desta classe. Abro aqui um parênteses. Uma boa gestão da coisa pública começa, ao mesmo tempo, num bom gestor e num conjunto de normas técnicas, quiçá idênticas no propósito àqueles do setor privado ou empresarial. Excelências, ilustres convidados, nós, os profissionais de contabilidade e de auditoria, somos os guardiões dos registros e das estatísticas sobre os factos económicos que ocorrem na esfera pública ou privada. Ousamos concluir que, para termos, no final, uma política fiscal, monetária ou cambial
mais robusta e inteligente, a contabilidade e a auditoria devem preceder. Devem estar na carruagem de frente. Isto é, as medidas macroeconómicas bem-sucedidas a tomar têm na profissão e nos contabilistas a apólice de seguro. Excelências, a solução para reverter os fluxos ilícitos de capitais, a solução para atrair mais investimento estrangeiro, que o país muito necessita, a solução para fazer surgir e crescer uma classe de pequenas e médias empresas, urgente, chama impreterivelmente por executarmos a nossa missão de forma apropriada e com grande capacidade de supervisão das finanças públicas, da profissão e dos profissionais. Logo, posso concluir que o desenvolvimento da nossa ordem, o seu papel enquanto ente relevante, influente e incontornável em todos os setores da vida económica do país, será o desafio que eu, a minha equipa, teremos pela frente nos próximos 3 anos. Temos consciência que não será fácil. Caros supervisores, reguladores, dirijo-me ao BNA, ao Tribunal de Contas, ao Ministério das Finanças, seus órgãos surpreendidos, a AGT, a CMC, a ARSEG, o ISEP. Incluo aqui o Ministério do Ensino Superior pela supervisão da educação base daqueles que se tornam contabilistas no futuro. Cabe às instituições que Vossa Excelência me dirigem em conjunto com a OCPCA o árduo e crítico trabalho de fortalecer a profissão para a sã gestão das finanças públicas, do crescimento do setor privado e da prosperidade das famílias, que em última instância o assegurar da proteção do interesse público. Para o efeito, aqui vimos apelar a vossa pronta aceitação para que trilhemos este caminho juntos, para que haja uma colaboração criativa e forte, adequada à condição do país, para que consigamos, dentro do novo normal, partir para os novos tempos, os tempos da transparência, os tempos das sãs decisões. Por isto, juntos somos mais fortes. Poderemos fazer já. Podemos operacionalizar a Comissão de Normalização Contabilística. E podemos fazer mais. Podemos institucionalizar um fórum especializado, por exemplo, um Conselho Nacional de Peritos em matéria relacionada com as normas internacionais de contabilidade, de recursos partilhados que visem a implementação mais célere e exitosa das normas internacionais em Angola, bem como fortalecer a capacidade global da supervisão dos nossos reguladores. Por isto, juntos somos mais fortes. Para terminar, excelências, distintos responsáveis, caros colegas, minhas senhoras, meus senhores, permitam-me um eufemismo narrativo sobre a chave que detêm os contabilistas. O trabalho de encontrar já o caminho para a prosperidade que os angolanos muito merecem é a dívida que todos temos para com este país. Neste processo, nós, os contabilistas e auditores, nos propomos a trabalhar no fortalecimento da nossa organização, na atualização e gestão de competências dos nossos profissionais, na credibilização, na ética, no rigor, para podermos ser elegíveis à condição de porteiro. Queremos ganhar o direito de estar na primeira linha e abrir esta porta da transparência e da prosperidade. Por isto, juntos somos mais fortes. Muito obrigado e aceitem os meus votos antecipados de uma quadra natalícia com saúde e paz para si e para a família. Ouvíamos o discurso de tomada de posse do novo presidente do Conselho Diretivo da OCPCA. Fernando Hermes e sua equipa foram eleitos para um mandato de 3 anos. O Contas na Hora procurou ouvir a equipa de trabalho de Fernando Hermes. Começamos por ouvir o presidente do Conselho de Auditoria, Dr. Carlos Pinho, que fala dos desafios que o Conselho que dirige tem pela frente.
Bom dia, ouvintes do programa da OCPCA, Contas na Hora. Sexta-feira teve lugar a tomada de posse dos membros da lista vencedora às eleições da OCPCA e temos connosco o eleito presidente do Conselho de Auditoria, Dr. Carlos Pinho. Dr. Carlos Pinho, muito bom dia. Bem-vindo ao Contas. Muito bom dia, obrigado. Dr. Carlos Pinho, tomou posse como presidente do Conselho de Auditoria. Poderia primeiro explicar aos contabilistas, membros da OCPCA, o que é que este Conselho faz e, efetivamente, depois, quais são os desafios que nessa primeira fase considera serem as prioridades a atacar? Antes de mais, quero agradecer esta oportunidade de poder me dirigir ao coletivo dos ouvintes da rádio e, antes de mais, dar os parabéns a todos os 50 membros da Ordem pelo facto de terem sido impulsados hoje, eu sou um deles, e também relevar o facto de que assumimos uma enorme responsabilidade na defesa dos interesses da profissão e também do interesse público. Como sabe, esta profissão dos contabilistas e peritos contabilistas é das mais transversais na sociedade. Relativamente à questão que respeita ao Conselho de Auditoria, é um Conselho Técnico de Auditoria que terá por finalidade promover a regulação da atividade dos auditores em Angola, promover a partilha de conhecimento relativamente àquilo que são os estándares internacionais para o exercício da auditoria e este trabalho também em conjunto, obviamente, com o Conselho Técnico de Contabilidade da Ordem e certamente também iremos ter uma palavra ou uma intervenção preponderante naquilo que vai ser a normalização contabilística, porque, como sabe, o perito contabilístico, o auditor, tem por função certificar as demonstrações financeiras que são preparadas pelos contabilistas, sendo certo que aqui o perito contabilistas é, digamos, uma especialização da profissão do contabilista, que acresce um conjunto adicional de prerrogativas em termos de conhecimento, em termos de responsabilidades. Portanto, basicamente, será este o figurino de atuação do Conselho de Auditoria. Haverá vários instrumentos que vamos preparar, várias iniciativas que iremos com certeza pôr em prática para levar ao conhecimento generalizado do comum dos angolanos, por um lado, e também incrementar o conhecimento dos profissionais, como é óbvio. Não temos muitos peritos contabilistas inscritos, é uma profissão que é relativamente nova, não temos muita tradição, portanto, coloca-nos aqui um grande desafio. Também aqui o Conselho de Auditoria terá o papel de divulgação desta profissão para tentar aproximar novos candidatos, novas pessoas interessadas a querer abraçar esta profissão, que é absolutamente necessária. Como sabe, nós estamos num mundo globalizado e, portanto, precisamos garantir que aquilo que são as nossas contas das nossas instituições, empresas, fundações, organismos públicos por aí fora, tenham a certificação que seja reconhecida internacionalmente. E é esse o nosso propósito, o nosso grande objetivo. Muito obrigado, Dr. Carlos Pinho. E olhando para aquilo que a curto, médio e longo prazo se pode alcançar, olhando também para uma potencial promoção dos auditores angolanos. Existem muitos auditores angolanos? Como eu disse, ainda não existem muitos auditores angolanos, é uma profissão relativamente recente, mas eu não tenho dúvidas que temos pessoas... Quantos mais ou menos? Assim de cabeça que temos possa lembrar? inscritos, se a memória não me falha, à volta de uns 120 a 130 profissionais inscritos. Destes, confesso que não lhe consigo transmitir quantos estão a exercer efetivamente a profissão. Como sabem, é uma profissão eminentemente exercida num modelo de independência, de prestação de serviços. As pessoas têm que ser independentes, não podem estar numa dependência hierárquica e, portanto, há de facto aqui um desafio enorme que é trazer mais profissionais para a área, de modo que possamos dar resposta àquilo que são os desafios também que é colocado ao país, às diferentes instituições, para que possamos ser reconhecidos internacionalmente e acabarmos com essa má imagem que nós temos, das contas mal feitas, da corrupção. Temos aqui um papel preponderante a desempenhar. E, portanto, eu aceitei o desafio, espero chegar a bom porto e, naturalmente, vou contar com os meus colegas e com as instituições com as quais teremos necessariamente que nos correlacionar, e são várias, nomeadamente os reguladores dos diferentes setores, o BNA, a Comissão do Mercado de Capitais, a ARCEG, o Ministério das Finanças também. E, portanto, é o desafio que está lançado e vamos à luta. Muito obrigado. Ouvíamos as declarações do presidente do Conselho de Auditoria da OCPCA.
Outro responsável eleito e que igualmente tomou posse é o presidente do Conselho Técnico de Contabilidade, Dr. Gilberto Caliato, que também falou do desafio que o Conselho que dirige tem pela frente. Dr. Gilberto Caliato, muito bom dia e bem-vindo uma vez mais ao Contas na Hora. Bom dia, Sr. Joel, e bom dia, estimados ouvintes da nossa querida rádio. Dr. Gilberto Caliato, olhando para o Conselho Técnico de Contabilidade, poderia, por favor, explicar aos nossos ouvintes, aos contabilistas e todos interessados na matéria o que é que efetivamente é o papel deste Conselho Técnico de Contabilidade? O que é que ele faz do ponto de vista orgânico? Do ponto de vista orgânico, o Conselho Técnico de Contabilidade é o conselho que tem a função de assessorar e executar ao mesmo tempo o Conselho Diretivo em todas as matérias de ordens técnica que afetam todos os nossos associados. Quando fala questões técnicas, o que é que se refere essencialmente? O Conselho Técnico de Contabilidade, de acordo com os seus estatutos, pode intervir nos planos curriculares das instituições de formação por forma a que o contabilista, logo que termina o seu ciclo de formação, esteja à altura para poder responder tudo quanto uma determinada empresa precisa para que ele possa desempenhar a sua função do ponto de vista técnico profissional. Também este Conselho de Contabilidade pode, nas situações em que, em função da pressão micro e macroeconômica que o país estiver a viver, pode, em parceria com o Ministério das Finanças, propor e sugerir alterações ao Plano Geral de Contabilidade, por forma que possa absorver todos aqueles fluxos econômicos e financeiros que afetam naturalmente a contabilidade. Em linhas gerais, é este o papel do Conselho Técnico de Contabilidade. Também cabe a nós assessorar os nossos profissionais. Os nossos profissionais de contabilidade e auditoria, muitas das vezes, se deparam com muitos problemas ao nível da Administração Geral Tributária, que muitas das vezes haja algumas incompreensões em torno de uma norma contabilística em detrimento de uma norma fiscal. Então é preciso que o Conselho Técnico de Contabilidade intervenha nestes tipos de matéria para poder ir buscar a equidade e o assunto estar resolvido. O que tem estado a acontecer muitas das vezes, e com um bocado de desagrado, é que nossos profissionais de contabilidade têm sido subalternizados pelos técnicos da Administração Geral Tributária, muitas das vezes por causa de uma determinada incompreensão. Então nós existimos que é para também assistirmos os nossos associados nestes tipos de matéria. Dr. Caliato, não pude deixar de ouvir, na reunião, mesmo depois de ter tomado posse, já houve uma reunião do Conselho Técnico de Contabilidade, informal, onde, em gerais, também se falou sobre a necessidade de esta equipa interagir regularmente com os contabilistas, estar no escritório e procurar ouvir. Isso é um projeto para avançar a partir de janeiro, fevereiro? Quando é que prevê começar com este projeto? Pronto, nós pretendemos nós sabemos que esta lista praticamente é uma renovação na continuidade. Eu anteriormente exerci as funções de vogal do Conselho Técnico da Ordem e neste segundo mandato como presidente, uma das nossas prioridades é estarmos mais próximos dos nossos profissionais, é tornarmos a Ordem mais proativa. Em vez de nós estarmos à espera que os nossos profissionais vão ao nosso encontro, a minha perspectiva é que nós temos que ir cada vez mais ao encontro dos nossos profissionais, para que eles sejam assistidos lá onde eles estiverem. É assim que dentro do meu projeto também, o Conselho Técnico de Contabilidade não vai funcionar apenas aqui em Luanda. Nós temos que funcionar principalmente nos maiores polos de desenvolvimento industrial, como por exemplo Cabinda, em Benguela, no Ambo, na Huila, são polos de desenvolvimento industrial no país. Então a nossa iniciativa é que nós temos que rodar com maior incidência nessas províncias, reunindo ali, automaticamente aproveitando, fazer palestras, seminários, por forma a podermos aprimorar os nossos associados e responderem com exatidão às necessidades que o país também se impõe. Também uma das nossas vocações a nível do Conselho Técnico é que nós pretendemos, e já sentamos contacto já com o Ministério das Finanças já há 2 anos, pretendemos que seja urgente alavancarmos ou criarmos uma comissão de normalização contabilística em Angola. Porque países proativos, até a nível da própria SADC, onde Angola faz parte, a África do Sul, Moçambique, a Namíbia, o Zimbábue, já aderiram, já têm comissões de normalizações contabilísticas. A criação de um órgão de normalização contabilística, no fundo, vem precisamente a ajudar o governo em matérias contabilísticas. Se nós precisamos
Naturalmente que se melhore esse aspecto sobre o aspecto, por exemplo, sobre a corrupção, só é possível se nós conseguirmos arrumar a contabilidade nas empresas do setor público, nas empresas do setor privado e com maior incidência até no setor público ou na administração pública, onde o bolo do orçamento geral do Estado é maior. Se aí é que o bolo é maior, então há sempre necessidade de não só o técnico que trabalha na empresa privada estar sob supervisão da ordem, mas aquele técnico também que está na administração pública, aquele técnico que está na empresa pública também tem que estar sob supervisão técnica, ética e deontológica da própria ordem. Então, com a criação de uma comissão de normalização contabilística, nós podemos uniformizar os critérios de contabilização, de interpretação dos fenómenos que ocorrem a nível das instituições. Muito obrigado, Dr. Gilberto Calhado, por essa explicação. Desejar-lhe primeiro os parabéns pelo empossamento e, claro, muita força e sorte neste processo que agora se visita. Muito obrigado, Joel, e muito obrigado, estimados ouvintes. Dr. Gilberto Calhado, presidente do Conselho Técnico de Contabilidade da OCPCA. José Nascimento é membro do Conselho Diretivo da OCPCA e fala sobre os desafios da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Caros ouvintes do Contas na Hora, continuamos na cerimónia de tomada de posse dos membros da OCPCA, 50 membros que constam da lista eleita para, nos próximos 3 anos, dirigir o futuro da Ordem, e vamos falar com um dos eleitos membros do Conselho Diretivo da OCPCA, José Nascimento. José Nascimento, muito bom dia e, antes de mais, parabéns pela eleição. Muito bom dia e muito obrigado. José Nascimento, olhando para o Conselho Diretivo, gostávamos primeiro de explicar-se aos nossos ouvintes e membros da Ordem, interessados, parceiros, o que é que efetivamente é o Conselho Diretivo e qual é o seu papel? Como sabe, a Ordem tem 7 conselhos e o Conselho Diretivo, o próprio nome diz que é o Conselho que vai dirigir, vai levar avante todas as tarefas que estão no plano de atividades para o triênio 2018-2020. Naturalmente terá que supervisionar todos os outros conselhos e supervisionar todas as tarefas que vão ser realizadas durante ano após ano. E praticamente, em suma, este é o grande trabalho do Conselho Diretivo. José Nascimento, qual é o maior desafio que encara para o Conselho Diretivo e para o CPCA neste período? O maior desafio, naturalmente, é nós conseguirmos ter a Comissão de Normalização Contabilística, porque a partir daí vamos evitar com que haja várias interpretações em relação à mesma coisa, que é a contabilidade, e que o país possa ter uma única regra de ver a contabilidade e a auditoria. E então, para mim, é o grande desafio que nós, nesse primeiro ano, consigamos ter a Comissão Nacional de Contabilidade. Muito obrigado, José Nascimento, e desejar-lhe muito boa sorte e força neste projeto que agora avança. Ok, obrigado igualmente e bom dia, caros ouvintes. Caro ouvinte, estes foram os ecos da tomada de posse dos 50 membros do Conselho Diretivo da OCPCA. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alva. Chegamos ao fim de mais uma edição do seu Contas na Hora. Acompanhe já a seguir em destaque o que vai poder acompanhar no próximo programa da OCPCA. Os desafios do ensino da contabilidade em Angola. Os nossos convidados são José Nascimento, contabilista e membro da OCPCA. Também é nosso convidado e em representação da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, o professor Silvestre Francisco, professor de Fiscalidade. Há quantos anos? Eu já estou há 4 anos com esta cadeira. Comecei a dar fiscalidade primeiro na Universidade Metodista de Angola. Depois agora que estou na Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. E mais um representante da Universidade Agostinho Neto é nosso convidado, o professor Silvestre Manjolo.
professor de contabilidade. Há quanto tempo como professor de contabilidade? Já há 6 anos. Na mesma instituição. Na mesma instituição. Sim, sim. Angola atravessa uma fase interessante e desafiante relacionada com a organização da contabilidade das empresas. Para o Estado e para as empresas, ter as contas em dia significa transparência na gestão e, naturalmente, maior acesso a financiamento, quer nos mercados internos e externos, bem como melhor controle do património. Os contabilistas são essenciais neste processo. Mas, para que o contabilista exerça o seu papel corretamente, é fundamental que tenha uma formação, quer pessoal, quer académica, sólida. Fala-se em déficit de quadros qualificados por todas as áreas-chave e na contabilidade esta máxima também se aplica. Com o propósito de compreender de que forma as universidades angolanas estão a poder contribuir para disseminar a cultura de contabilidade organizada por todo o país, hoje vamos falar sobre o papel dos professores nestes desafios de termos mais contabilistas qualificados, ou seja, o acento todo não vai para a quantidade dos contabilistas para atender às necessidades do mercado. Necessidade agravada, por um lado, pela existência de uma AGT mais atuante e em passos firmes rumo à consolidação da reforma tributária, o que requer maior controlo e mais necessidade de quadros, estudos e pesquisas académicas sobre a contabilidade, em resumo, produção e disseminação do conhecimento. Dito isto, vamos começar o debate. Professora Silvestre Francisco, qual é a avaliação sobre os principais desafios da formação de contabilistas no país? Primeiro, gostaria de manifestar o meu contentamento pelo facto de estar junto do meu colega Xará Silvestre Manjolo. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado. E falando sobre este tema, contabilidade, é muito desafiante, como disse no princípio. Certamente é muito desafiante. Eu penso que até aqui ainda temos dificuldades nos termos do ensino da contabilidade e podemos ver isto a nível das empresas. O setor empresarial ainda tem consigo dificuldades em transparência e também apresenta alguma ineficiência em termos daquilo que são as exigências empresariais, devido aos técnicos que podemos perceber neles desconhecimento sobre algumas matérias que são exigíveis perante a lei. Eu falo nos termos da contabilidade, bem como nos termos da fiscalidade. Agora, existem também, e vou usar o termo do meu xará, que é descortinar. Existem também algumas verdades que precisam ser ditas, porque estas contribuem ou são fatores que fazem com que haja toda essa ineficiência ou dificuldades nos termos dos técnicos que estão já integrados nas empresas. Agora, a universidade é um parceiro que deve contribuir ou dotar o estudante de conhecimentos, mas infelizmente nós temos observado que existem técnicos ou profissionais que em parte têm dificuldade também na transmissão, têm dificuldade nos conhecimentos. Já vamos chegar a este ponto. Eu vou agora passar para o Silvestre Manjolo. Qual é a avaliação dos principais desafios da formação da contabilidade no país? Os desafios em termos de ensino de contabilidade são enormes e nós temos uma batalha ainda pela frente imensa. Portanto, o que é que acontece hoje? Hoje, de algum modo, é consensual quando se fala na péssima qualidade do ensino ao nível do país. Isto é consensual, mas gostava de dizer que não estamos tão mal assim, porque existem indicadores que são positivos. Hoje, por exemplo, as empresas já têm uma qualidade de relato financeiro já de forma regular e já evidenciam alguma regularidade. Já a empresa que tem uma base de relato mensal, já empresas que têm uma base de relato bimensal ou trimestral, até mesmo semestral, isso é tudo fruto de uma obra. Agora, os desafios são tremendos e eu creio que o surgimento da ordem veio, de alguma maneira, a suprir as dificuldades que existiam do ponto de vista da normatização da atividade, do ponto de vista do controle dos profissionais de contabilidade. Portanto, esse controle já existia no passado, era feito diretamente pelo Ministério das Finanças, mas que, com o surgimento da ordem, já temos algumas coisas mais ou menos esclarecidas. Agora, o grande problema é o divórcio que existe entre as universidades e a sociedade. Nós
Nós sabemos que as universidades existem para resolver os problemas das sociedades, os problemas estão nas sociedades. Nós formamos os contabilistas e os fiscalistas, até mesmo os auditores, para atuarem na sociedade, porque é lá onde as empresas se encontram, é lá onde as organizações se encontram. É necessário que o docente universitário tenha noção dos problemas sociais, tenha contacto com a atividade da contabilidade no seu dia a dia, ou como consultor ou como profissional na área, para poder então identificar os problemas e trazê-los à universidade para se poder encontrar. José Nascimento, os principais desafios da formação da contabilidade cá no país. Talvez começasse a falar para os desafios do próprio ensino. A contabilidade é uma parte do ensino. O nosso ensino é que está com um problema. O problema é quase grave. Embora o nosso colega aqui suavizou um bocadinho, mas nós temos que atacar as coisas como elas são, certo, não é? Certo. O ensino, temos que acreditar que o ensino está mal. E eu gosto muito de dar um exemplo, que é o exemplo daquele professor de ginástica que tem aquela barra, eu não sei qual é a disciplina, tem uma barra e tem umas crianças a darem uns mortais em cima da barra e a criança não cai, não é? Quando um professor consegue fazer com uma criança, até a idade, faz aqueles mortais, aquelas cambalhotas em cima da barriga, cai de pé, não é? É um professor sério. Porque o risco que aquela criança cai, bate com a cabeça e morre, é tremendo. Então, ser professor não é da contabilidade, é no cômputo geral. É uma responsabilidade muito séria. Este que é o grande desafio de todos nós, professores. Começamos a meter na cabeça que nós temos que começar a ensinar com que a criança não caia daquela barra. Se todos nós começarmos a pensar assim, se todos nós formos a ensinar, vamos acreditar que os problemas vão começar a se dirimir, a se eliminar. Por enquanto, ficaria por aqui. Vou agora à segunda pergunta, que é: a formação dos professores tem sido algo em que as universidades apostam em Angola. Há relatos de docentes que têm domínio da matéria e dificuldade de transmitir os conhecimentos necessários. Por exemplo, há professores que no primeiro ano estão a ensinar coisas que deveriam ser dadas no último ano, em vez de recomeçar pelas questões básicas. Enquanto docentes, o que pensam que está na base disso e o que deve ser feito para alterar o quadro? Professora... Okay. Silvestre Francisco. Okay. Eu mais uma vez vou falar nos termos em que estive a falar. Okay. Eu penso que a questão aqui é apresentar mesmo o problema. Onde é que está o problema? O problema está na base de que, repara, os professores, antes, eles dependem de um concurso público, ou seja, alguns convencionalmente também acabam por ingressar para as universidades. O que é que ocorre? Estas universidades têm departamentos. A universidade é conduzida por chefes de departamento e, se não, o próprio decano. Portanto, os professores sabem que têm de apresentar programas e dosificações. O que ocorre é, existem universidades, até mesmo públicas, em que não se observa o controle, o acompanhamento dos professores na medida em que forem para as salas ensinar. Existem professores que entram para a sala sem que tenham um programa, não tenham um fio condutor que o ajuda a ensinar ou a transmitir a lição que se calhar preparou. Pode ser que também não preparou, porque existem professores do tipo. Porque eles observam nas suas instituições a falta de controle por parte do chefe de departamento, a falta do controle naquilo que são as exigências quanto ao conteúdo programado, quanto às dosificações. E depois não há também uma conversa entre os professores da mesma cadeira. E cada um entra na sala, dá aquilo que pretende. Depois, cada um destes vai apresentando o músculo para que demonstre junto do estudante que é melhor em relação ao outro. Esses são problemas que ocorrem dentro das universidades. Poderá não ser só pública, mas privadas também, e que, em parte, quem fica prejudicado são os estudantes. Isso é um mal que deve ser falado aqui e que deve ser combatido também. E, à luz da experiência que eu tenho, eu conheço professores que dão aula em universidade, até mesmo apresentam dosificação, mas dosificação baseada na dosificação do outro. E existem também professores que, para que entrem a uma sala e ministrem uma aula, dependem de explicação de outros professores. Isso é falta de controle do departamento. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula.
Agora já sabe o que vamos falar na próxima edição. Por favor, não perca. Terminamos da mesma forma que começamos. Faltam 4 dias para o Natal e 11 dias para o ano acabar. A ocasião é perfeita para que a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, a OCPCA, deseje a si e a todos os membros e parceiros Feliz Natal e próspero ano novo, que o ano que agora termina leve consigo todas as coisas boas e mais que nele vivemos e que em 2018 continuemos a nossa parceria firmes e fortes rumo ao sucesso pessoal e profissional. Bem-aja a todos. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Já sabe, doravante, a hora 11 é a hora das contas, aqui na LAC. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves, na apresentação Castor Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.